E aí, pessoal do YouTube, tudo bom? Aqui é o Alan e eu gostaria de tentar responder a primeira pergunta sobre esse vídeo: é por que fazer um curso de História do Pensamento Econômico? A minha primeira ideia surgiu para tentar explicar um pouquinho mais das teorias econômicas que surgiram ao longo do tempo para as pessoas leigas, as pessoas poderem tentar aprender um pouco mais assim, de modo um pouco menos descomplicado. E também o segundo motivo seria o surgimento aí na internet de muita desinformação em relação à economia em si. E eu achei que precisava talvez de uma abordagem diferente, assim, um pouco mais didática, da teoria econômica como ciência e como ela é de verdade, não desse economês de internet que surgiu e vem acabando um pouco com um debate sério e tudo mais. Então eu resolvi começar pelo mais fácil, né? Vou começar pela história do pensamento econômico. Talvez eu faça outros vídeos sobre outras áreas, a introdução à economia, métodos quantitativos, que seria a matemática aplicada à economia. Mas eu vou começar por história, que é uma coisa mais fácil de falar e de explicar para as pessoas. Esse também vídeo serve também para os estudantes de economia, né? Já que caso você esteja estudando e talvez dê uma ajudada aí para ir bem na sua prova, né, e tudo mais. Então, eu resolvi começar pela escola clássica e Adam Smith. Há outras escolas, entre aspas, aí, estudadas antes dele, mas eu resolvi começar do Adam Smith porque ele talvez tenha sido o primeiro economista e ele é o que trouxe a economia como ciência, né, como algo para ser que pode ser debatido e provado por método científico. Ou seja, é o início, né, da ciência econômica. A escola fisiocrata, que surgiu como a que trouxe a ideia do liberalismo econômico, mas eles eram uma ideia mais aplicada lá para que a riqueza viria da terra e tudo mais, e eles criaram o primeiro modelo econômico lá, o modelo não sei, não é da renda da terra, mas enfim, eles criaram o primeiro modelo. E tem a escola mercantilista, que a riqueza do país é baseada na quantidade de metais preciosos e tal, mas não são consideradas bem escolas, ok? Então eu vou começar pela escola clássica e pelo Adam Smith. Ele nasceu, né, em 1723 na Escócia, entrou na Universidade de Glasgow em 1737, publicou em 1759 Teoria dos Sentimentos Morais, publicou em 1776 a primeira edição de A Riqueza das Nações e morreu em 1790. Aqui são só algumas informações, né, a critério mais de cultura econômica, né, mas o que mais importante que é o lançamento dos dois livros dele que marcaram toda a sua teoria. Teoria dos Sentimentos Morais e A Riqueza das Nações, que talvez seja um dos livros mais importantes da história da economia. Aqui uma foto, entre aspas, né? É uma gravura do Adam Smith, né? Ele todo bonitão aí, tudo mais, né? Ou nem tanto, enfim. A Riqueza das Nações. Eu vou começar por esse para explicar as principais ideias dele, né? Ali, como eu já falei, ele é considerado o pai da ciência econômica. Ele trouxe o pensamento moderno burguês para a economia. O que o pensamento moderno burguês seria? É a ideia do direito natural, a direito de liberdade e tudo mais, e que o Estado ele não deveria intervir, né? Ele deveria não na atividade econômica, ele deveria através de justiça e tudo mais. Isso vai ficar um pouquinho mais para frente nesse vídeo, mas é o pensamento burguês que a gente conhece, a gente aprendeu, né, lá nas aulas de história e tudo mais, do direito natural e tudo isso aí, ok? Ele tratou a ideia da mão invisível, que ela seria a mão invisível de Deus, onde o egoísmo do indivíduo geraria o bem-estar na sociedade, né, que você fazendo suas atividades econômicas ali, simplesmente em busca do lucro, ela acabaria, mesmo você sem querer, acabaria gerando bem-estar maior para a sociedade. E o aumento da riqueza vem da produtividade e da divisão social do trabalho. Esse é um primeiro ponto importante para tratar aqui do Adam Smith, que é o aumento da divisão social do trabalho, que daí que seria a primeira ideia de especialização. Ele lá no livro A Riqueza das Nações, ele dá o exemplo da fábrica de alfinetes e tudo mais, e que se você tentar montar sozinho os alfinetes lá, você não vai conseguir produzir muitos alfinetes, mas se você fazer divisão, um só,
um só embala, um só monta as cabeças dos alfinetes e tudo mais, você vai conseguir produzir milhares de alfinetes. Essa seria a ideia da divisão social do trabalho, para você trazer maior produtividade e produzir em maior quantidade, e assim você conseguiria ao mesmo tempo aumentar a riqueza do trabalho gerado. Outra teoria, a teoria do valor do trabalho. Eu gostaria de fazer uma introdução nisso, porque a teoria do valor do trabalho é a base de toda uma discussão que surgiu depois sobre a teoria do valor, onde seria tudo lá, a ideia marginalista, a ideia do Ricardo, de trazer de onde vem o valor. Depois vem o marxismo, para tentar trazer de onde que viria o valor das coisas e tudo mais. Então o Smith que lançou essa primeira ideia do que seria o valor né? O valor de troca dos objetos, né? Por quê? Que daí isso vai pautar a economia clássica aí por muito tempo, ok? Então, para o Smith, o trabalho, o tempo para produzir algo é a melhor medida de valor das mercadorias. Se eu demoro lá 2 horas para fazer uma cadeira, esse é uma medida. 2 horas de trabalho é a melhor medida de valor para aquele objeto que eu fiz. Entretanto, ele só seria aplicável na sociedade primitiva. E ele estava na ideia dele é o seguinte, que já que as fábricas mudaram o modo de produção, ficou inviável medir com exatidão esse valor. Que depois que surgiram, né, máquinas, o maquinário e toda a especialização que ele mesmo colocou lá, fica difícil você saber quanto tempo ficou para produzir cada objeto, porque daí tem a manufatura ou seja, você dilui esse dado. Ele considera o mais exato, mas ao mesmo tempo fica difícil de medir. Ele também trabalhou a ideia do valor de troca versus o valor de uso, que surgiu aí a ideia dele, que seria a água, ela tem muito valor de uso, mas pouco valor de troca. A gente bebe água, a água é essencial para a vida, mas ela não dá para você trocar água por nada praticamente. Eu vou tentar trocar um copo de água, sei lá, por uma cadeira, que eu citei o exemplo anterior, não vai dar certo isso aí. Então, é o paradoxo da água e do diamante, que para o Smith, a água, por mais que ela tenha seja essencial para a vida, ela tem pouco valor de troca. O diamante, por outro lado, ele tem grande valor, né? Você pode trocar o diamante praticamente por qualquer coisa, mas ele não serve para muita coisa além de fazer joias, por exemplo. E isso é um paradoxo, só foi derrubado lá pelo Menger, lá da escola austríaca, isso lá no futuro, né, a famosa escola austríaca, isso lá em 1800 e alguma coisa, que ele fala lá da ideia do paradoxo da água e do diamante. Eu espero explicar isso para vocês no futuro. Outra ideia do preço real versus o preço nominal, que o preço real de uma mercadoria é a quantidade de bens usados para trocá-lo por outra. Ou seja, é o simples escambo, né? Essa seria a medida real do valor de um objeto. Porque daí você tem a diferença do preço nominal, que seria a quantidade de dinheiro, que seria a representação, a simples representação do preço real, ok? Que se você quer trocar lá 2 cadeiras por uma mesa, esse seria o valor real. Mas sei lá, se eu quiser dar 10 reais por 50 reais, 20, 30 reais para comprar aquela cadeira, para comprar aquela mesa, enfim, esse seria o valor nominal, uma medida meio genérica assim para você dar o valor das coisas. Daí ele também trabalha a ideia de preço natural, que seria o dos custos primários, o custo de produção com os salários mais os lucros, né? E o preço natural seria igual ao preço de mercado. Aqui é mais uma contribuição importante do Adam Smith da ideia do preço de equilíbrio, que a oferta tem que ser igual à demanda. O Smith nunca fez nenhum gráfico, lá o famoso gráfico de oferta e demanda, mas o livro dele inteiro, da Questão das Nações, ele trabalha com método descritivo, então não vai ter nenhum gráfico, não vai ter nada desse tipo aí. Mas esse aqui já é o primeiro conceito de oferta e demanda na economia, é o do Smith. Que daí você surge o preço natural, que seria o preço real, que é a mesma coisa que o preço nominal, e vai surgir ali o preço de equilíbrio de mercado, que seria oferta igual a demanda. Vamos trabalhar um pouco mais à frente no curso C, se eu conseguir fazer mais vídeos, ok?
toda a renda vem dos salários dos trabalhadores, dos lucros dos empresários, da renda terra, e assim surge o valor de troca. Que é um tanto, aí são duas afirmações óbvias, que o lucro vem da proporção do patrimônio, capital empregado na atividade, podendo ser maior ou menor. Ali, como na primeira frase, basicamente, se você tem uma quantidade de renda, automaticamente ela representa a quantidade de riqueza gerada, e dado por exemplo, meu salário, eu vou poder comprar outros objetos que depois vão remunerar os lucros dos empresários, vai remunerar a renda terra se eu quiser plantar, ou seja, é como se fosse um círculo, basicamente, o ciclo econômico, né? E aqui do lucro vem da proporção do patrimônio, capital empregado na atividade, podendo ser maior ou menor. Então, dependendo do tamanho do negócio, você pode vai variar a quantidade de lucro que você tem ali na sua empresa. Ou seja, daí vai variar. Se você investiu 100 mil reais, se você investiu 10 mil reais, você vai ter um lucro proporcional a esse capital investido ou no tamanho da sua empresa. Aqui, talvez, a principal ideia do Adam Smith, ou uma das principais, a teoria do senso moral inato. Que a famosa frase, não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que nós esperamos o nosso jantar, mas de sua consideração e de seu próprio interesse. Que é basicamente a ideia que o padeiro e o cervejeiro ou qualquer outro comerciante ele está buscando lucro. Então ele põe essas coisas para vender. Nós precisamos comer, nós precisamos comprar alguma coisa. Então com o nosso dinheiro a gente vai lá e compra simplesmente pensando no nosso interesse. O cervejeiro não pensa no nosso bem-estar, a gente não pensa no bem-estar do cervejeiro, do comerciante, enfim. Mas na hora que a gente vai comprar, nós dois se ajudamos. Ele recebe a parte dele, eu recebo, sei lá, minha cerveja, minha carne, e todo mundo sai feliz. Essa é a ideia da mão invisível. Que mesmo sem querer, as pessoas conseguem gerar bem-estar na sociedade sem que ela seja tem alguma coerção, né? No caso, pode pensar coerção estatal e tudo mais, vai surgir depois. A ideia do Adam Smith é a economia livre, liberalismo econômico. Então, e a mão invisível, que todo mundo reclama dela, mas a ideia básica é simplesmente essa aqui. As nossas atividades comerciais, elas mesmo sem a gente querer, elas acabam gerando bem-estar econômico e social para a sociedade. Então aqui já dei uma adiantada, né? Que daí viria o egoísmo ético, onde cada indivíduo buscando o próprio benefício, aplicando seu capital de melhor forma, traria o bem-estar econômico. Que daí a própria mão invisível, ela mostraria onde você teria que fazer os seus investimentos, quais são as melhores atividades para você aplicar seu capital. Também dependeria do produto do trabalho e do número dos consumidores, o bem-estar econômico e social. Uma ideia básica da oferta e demanda de trabalho por quantidade de consumidores e a ideia do produto marginal do trabalho, que vai surgir depois esse termo, mas é a quantidade que você consegue produzir, né? Cada trabalhador produz, e quanto mais riqueza você gera. E o terceiro ponto é a interferência do Estado era maléfica à atividade econômica. Ou seja, o Estado não deveria intervir na economia, como eu já adiantei também. Porque o Smith, ele trabalhava na alfândega, ele conhecia, ou trabalhou na alfândega, né? Então ele não... Ele automaticamente deveria ser contra o Estado. Por quê? Porque ele viu como funcionava a burocracia estatal, ele viu como lá os problemas de livre comércio entre os países era complicado, porque ele já trabalhava numa época que era ainda um pouco mais mercantilista, então você tinha muito protecionismo na Inglaterra, e ele viu como isso era ruim para a sociedade. Então, automaticamente, ele defendeu a ideia que o Estado não deveria intervir na economia. O Estado, ele não era um anarcocapitalista, né? Óbvio. Ele simplesmente queria que ele não participasse da atividade econômica, mas ele trouxe um papel para o Estado que deveria se resumir nesses 3 pontos. Proteger a nação de invasores da sua própria violência, né? Ou seja, ele deveria ter um exército e uma polícia.
proteger os cidadãos da injustiça e garantir um sistema judiciário funcional, e manter as repartições e instituições, e fazer obras públicas. Do sistema judiciário, né, também mais uma ideia burguesa e tudo mais, que todos os cidadãos são iguais perante a lei. Então, o Estado deveria trazer ali, o Estado burguês, ele deveria trazer um sistema de justiça funcional para defender essa igualdade judiciária, né? E também manter os direitos de propriedade, enfim, tudo isso aí que já está implícito na ideia de liberalismo econômico, do direito de propriedade, o direito natural. E uma coisa importante, ele deve fazer obras públicas, ok? Ele não diz que o Estado não tem que construir escola, ele não diz que o Estado não deve construir estrada, não, ele deve construir ponte, é isso. E manter, claro, e manter as repartições e instituições. Basicamente é isso que se resume a função do Estado dentro das ideias clássicas do Adam Smith, tá bom? Então, para concluir aqui, eu gostaria de simplesmente falar, né, que esse é basicamente um resumo bem dinâmico, né? Eu peço desculpa se eu falei muito rápido. Qualquer dúvida, vocês deixem aí nos comentários. E eu gostaria de fazer mais vídeos, eu vou ver a repercussão desse vídeo em si. Se qualquer problema, qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários que talvez se surgirem muitas dúvidas eu possa fazer um adendo, fazendo explicações das principais perguntas. E eu agradeço, dê um joinha aí, compartilhe o vídeo e espero que vocês vão bem e tenham aprendido bastante coisa nesse vídeo, ok? Até mais!